Graça e paz a todos. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, grandemente. Eu quero compartilhar uma breve mensagem que se encontra no livro do Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 24. É uma passagem bem conhecida. Do versículo 13 ao versículo de número 19. Ele é extenso, mas nós vamos ler até o 19 por causa das horas desta noite. O versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Irmãos, quando foi me lançado esse convite pelo nosso irmão Glauber, e eu não sou muito de, como é que diz assim, deixar de lado as oportunidades que são nos dadas e nos apresentadas, o meu coração automaticamente ele volta a uma preocupação a respeito de transmitir a mensagem de Deus. E eu sempre tenho dito a Deus que eu gosto de levar uma mensagem que os nossos ouvidos ainda não têm ouvido a respeito de determinado texto. E confesso aos irmãos que, lendo, observando, às vezes o texto na mente, pedindo a Deus uma conotação diferente em cada texto para trazer, como eu estava conversando nesse instante com o Damião, antes de entrarmos, uma nova visão diferenciada de 1 Samuel capítulo 17, como também a mulher do fluxo de sangue e Zaqueu. São temas a qual Deus tem colocado no meu coração e eu tenho trabalhado a respeito disso. Mas chegou a oportunidade desta noite de estarmos juntos e eu pedi a Deus um pequeno texto para nós meditarmos. E aprove a Deus nos ter apresentado Lucas capítulo de número 24. É um texto bem conhecido, existe louvor a respeito desse texto, onde o próprio cantor Gerson Rufino diz que Jesus passou lá em casa. Ora, oxalá que Deus, nesta noite, na sua infinita misericórdia, adentre nos nossos lares e venha de encontro às nossas necessidades e às nossas petições. A Bíblia diz que tudo aquele que estiver em conformidade da nossa petição, em conformidade com a dele, isso
realizada em nossas vidas. Mas nós estamos diante de um texto a qual a história é a respeito de 2 discípulos a caminho de Emaús. Emaús, no hebraico, a expressão é Hamat, que quer dizer fontes de águas quentes. E é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas, porquanto Marcos, ao escrever o seu Evangelho, apenas cita dois versos do capítulo 16. Ele dá 2 versos a respeito dessa passagem dos discípulos ao caminho de Emaús. Ele fala brevemente do acontecido, mas não traz tão detalhadamente como Lucas traz para as nossas vidas de dias atuais. No versículo 13 diz que distava-se de Jerusalém 60 estádios. Alguns dizem que aproximadamente 12 quilômetros, outro aproxima-se de 11, mas não importa a distância, se é 11, se é 12, o importante é que na narrativa de Lucas, no texto da sua narrativa, nos traz algumas experiências na história destes 2 homens para o nosso dia a dia. Alguns creem que não eram 2 homens, mas sim um casal, um homem e uma mulher, indo de volta para Emaús. E a Bíblia também vai nos dizer, nesse contexto histórico, que Jesus Cristo havia sido crucificado na sexta-feira, se nós formos olhar, pelo calendário Domini, e ressuscitado no domingo. E já havia se passado 3 dias da sua morte, então ele ressuscita-se e encontra com esses 2 homens ao caminho de Emaús. Por que Jesus vai de encontro a estes homens ao caminho de Emaús? Em primeiro lugar, irmão, porque o caminho que aqueles homens estavam tomando era um caminho errado. Ora, doravante, se o próprio Cristo, melhor dizendo assim, tinha deixado uma ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto céu sejais revestido de poder, então todos aqueles que participaram e estavam presentes em Jerusalém, não poderia descer para o seu caminho de volta a casa, mas tem que esperar a promessa que Deus, ou o próprio Filho, tinha prometido a respeito daqueles que estariam em Jerusalém. E esses discípulos, eles voltam, eles não permanecem no caminho. É a mesma coisa que quando você lê João capítulo de número 21, você vai entender que Pedro, presidente da cooperativa dos pescadores, vê que nada está acontecendo, que as promessas não chegaram. Ele diz algo que todos acatam a ordem de Pedro. Ele diz, vou pescar. E os outros discípulos dizem, nós também iremos. Caminho errado. Se Deus nos colocou e nos trilhou em um caminho certo, ou você galgou para andar neste caminho certo, e por determinado tempo, porque a Bíblia diz que a bênção demorada, ela enfraquece o coração. E por determinado tempo que você está trilhando este caminho e você não vê aquilo tudo que você tem colocado diante de Deus, esperando ver realizar na sua vida, e você está no caminho certo. Mas você começa a ver que está tudo errado, está dando errado,
A primeira coisa que o inimigo vai colocar no teu coração é que você saia do trilho, é que você erre o caminho. Os discípulos, essas duas pessoas, esses dois discípulos, vamos dizer assim, eles erram o caminho, eles voltam, e não era para voltar. E quantas das vezes, irmãos, nós queremos voltar no meio do caminho, não queremos prosseguir, porque achamos na nossa pequenez que não vamos conseguir, não vamos tirar de letra, porque a luta está grande, o gigante se levantou, mas esse gigante que muitas das vezes se levanta contra a nossa vida, nós temos que saber se ele é circuncidado. Porque quando Davi foi lutar com o gigante, Golias, a primeira coisa que ele disse assim: quem é este circunciso filisteu? Davi estava dizendo: este homem não tem parte, ou esse gigante não tem parte com as heranças de Israel. Então, não serve. E, às vezes, o inimigo tem tentado nos sucumbir no caminho para tentar tirarmos do trilho a qual tanto tempo suamos para entrar nesse trilho, para estarmos em obediência ao Espírito Santo, para vermos os sinais e a maravilha de Deus em nossa vida. E de uma hora para outra nós saímos desse caminho, andamos por um caminho errôneo, e a primeira coisa que Deus nos chama a atenção é que venhamos a observar o caminho a qual nós temos tomado. Se ainda é o caminho certo, ou se estamos tomando o caminho errado devido às lutas, às provas a qual nós estamos enfrentando. A primeira coisa que Jesus chama a atenção, mais uma vez eu estou repetindo, é que eles estavam indo para o caminho de Emaú. Eles deixaram Jerusalém, que na tradução quer dizer lugar de paz, para ir para Emaú, fontes quentes, ou fontes de águas quentes. Às vezes, em nossa trajetória, na nossa caminhada, vão surgir caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas não são. E somos engodados por esses caminhos, e muitas das vezes falamos que foi Deus que abriu o caminho, foi Deus que abriu a porta, e muitas das vezes não foi Deus. São fontes que vieram enredadas pelas nossas emoções, que nos fez sairmos da posição a qual Deus tem nos dado a trajetória, e nos complicamos lá na frente. O Senhor encontra esses no meio do caminho e veja o que eles estão conversando. E no caminho errado, muitas das vezes nós conversamos também. Nós perguntamos se o caminho que nós estamos trilhando verdadeiramente foi preparado por Deus, se é uma oportunidade que Deus está nos dando nesse novo caminho, mas o caminho é errado, o caminho não é Deus que te mandou te tomar, mas precipitadamente nós lançamos a mão e queremos, para ver livre das lutas, livre da enfermidade, livre do problema, livre da dívida, livre do gigante, nós entramos por este caminho e erramos, sucumbimos nele, ficamos presos dentro dele. E não é isso que Deus está querendo comigo e contigo, ainda que você esteja trilhando o caminho certo, mas as adversidades são grandes. Deus está mandando dizer, não desça do barco, não pule do barco, porque quem está no controle do teu barco, na nau do teu barco, guiando o teu barco, é o próprio Cristo. E ele não deixará você andar embaraçado neste caminho, mas lhe apresentará coisas novas, a qual os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração não viram, não ouviram e nem viu. É o que Deus tem preparado para você nesta noite.
quero lhe dizer que deixar uma fonte de águas vivas, deixar aquele que pode transformar dentro de você rios de água viva, para estarmos em subterfúgios de poços, cisternas rotas de águas imundas que não servem de nada para nós. Irmão, pare um pouco, analise, porque muitas das vezes agimos de forma errônea e Deus não está querendo com isso. Nós estamos próximo do caminho que nos conduz à verdade, próximo do caminho que nos entregará a vitória, veremos o cumprimento da palavra de Deus. Então, para um pouco, analise um pouco, veja de fato se é o caminho que você começou a galgar, é o mesmo caminho que você está tomando nesta noite. Cuidado, porque muitas das vezes nós buscamos em lugares coisas que nós não perdemos. E queremos buscar no caminho coisas que não é do agrado de Deus. E Deus não está querendo. A conversa em volta com aqueles dois, voltando para Emaús, o próprio Jesus Cristo se aproxima deles. E nesse aproximar-se dele, Jesus faz uma pergunta que é, assim, bacana. E Jesus pergunta assim: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Às vezes, amados, nós falamos que conhecemos Jesus, andamos com Jesus, profetizamos no nome de Jesus, queremos ver as maravilhas de Deus, mas muitas das vezes nós não conhecemos de fato quem é Jesus. E nem quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus que está nos conduzindo para uma vida eterna. Esse é relato meu, tá? Esses discípulos viram o mestre andar 3 anos sobre a face da terra. Eles viram ressuscitar mortos. Eles viram dar vista cego. Eles viram paralíticos andarem. Eles viram o próprio mestre perdoando os pecados, realizando todo tipo de sinal e de maravilhas. Eles viram Jesus pregando o melhor sermão e outros sermões maravilhosos, mas na hora do porquê não sabiam responder. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos só olhando para Jesus como o dono da bênção, não como o Messias, o Cristo enviado, o perdoador de pecado, aquele que age, aleluia, em função daquele que espera e confia no Senhor. Notamos que, diante disto tudo, eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com o Mestre. A incredulidade que ainda pernoitava no coração daqueles dois é que afastava-se de verem os sinais e as maravilhas que Deus tinha para mostrar àqueles dois. E não é diferente em nossas vidas. Às vezes há incredulidades que nos pernoiteia e quer nos andar lado a lado conosco, faz com que não veremos coisas grandes que Deus tem preparado em nossas vidas. Porque quando Deus nos promete algo que está fora do nosso alcance, a primeira coisa que nós falamos é: será que Deus vai cumprir? E se Deus fala contigo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai cumprir. Se ele falou, vai se realizar na tua vida. Eu tenho dito na última mensagem e torno a dizer de novo:
As promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas se cumprirão na tua vida, na íntegra, no tempo favorável de Deus, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado através dos teus lábios. Por isso é que nós temos que tirar todo o nosso egocentrismo, o nosso eu, nessa prepotência, e deixarmos Deus trabalhar, porque se a gente diz que somos uma nova criatura, né, as coisas velhas se passaram, então tudo se fez novo. Então nós queremos provar desse novo de Deus, das novidades de Deus. Por isso que Paulo disse desta forma, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Paulo estava disposto a experimentar as novidades de Deus, os caminhos novos que Deus tinha para a vida de Paulo. E é diferente na atualidade de hoje? Não, irmão. Não. Se nós trilhamos em oração, em jejum, diante de Deus, nós estamos trilhando o caminho certo, na meditação na palavra, nós estamos trilhando este caminho certo. Então, muitas das vezes, mesmo orando e jejuando, tem pessoas que não conhecem ainda, de fato, quem é Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eles estavam tristes. E eles não viam Jesus como Messias. Via Jesus como profeta. De que forma você tem visto Jesus Cristo na tua vida? Como profeta? Como mestre? De que forma você tem visto? Como profeta? Não me queira mal. Se nós queremos ver Jesus como profeta, nós somos apenas cristãos que vamos atrás somente de profecias para a nossa vida. Mas se eu vou atrás de Cristo, eu vou atrás do Messias, o enviado, aquele que é perdoador dos nossos pecados e que está nos conduzindo através de seu Santo Espírito para uma vida eterna. Isto é maravilhoso quando eu começo a ler esse texto. A terceira etapa que eu vejo dentro desse texto é que eles mesmos, os dois, não se conheciam de fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós congregamos dentro de uma determinada denominação e muitas das vezes nós não conhecemos quem é o irmão que está do teu lado. Porque quando nós vamos dirigir um culto, que vamos dar a oportunidade, nós falamos assim, a irmã que está ali no canto ali, aí o pastor tem que dizer, é a irmã Célia, é a irmã Sara, porque nós não temos esta união, este convívio cristão dentro da nossa igreja desta forma. E esses dois discípulos não se conheciam de fato. O meu nome é Cleópatas. E o teu que é? Aguinaldo, João, Serafim. Não se conhece, irmão. Nós entramos dentro da nossa congregação e prestamos cultos a Deus, mas quando saímos, nós saímos tão apressadamente, irmão, que não queremos nem abraçar o irmão, nem dar a paz do Senhor para o irmão. Nós saímos apressados. Como é que nós vamos amar o próximo? Como é que eu vou amar o meu irmão se eu mesmo não tenho um relacionamento cristão com ele dentro da igreja? Se realmente eu não conheço de fato quem ele é. Ao questionar o que Jesus estava dizendo, que eles estavam conversando, ele demonstra que, além de não se conhecerem, também não conhecia quem era aquele que falava com eles. A primeira coisa que eles estão falando, olhando nesse texto aqui, é que se preocupam-se
em falar dos acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém. Porque na mentalidade deles, ele esperava que o Messias que veio e há de vir de volta, esperava que ele julgasse Roma politicamente, tirasse a opressão de Roma e Israel fosse uma nação livre. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para perdoar, veio para cumprir as objetividades do Pai e preparar um povo, uma igreja, através do seu Santo Espírito, lavada e redimida no seu sangue, para subirmos ao céu. Irmãos, deixa eu fazer essa pergunta mais uma vez. Verdadeiramente nós conhecemos irmãos que congregam conosco? Verdadeiramente nós trazemos na mente, quando a igreja é pequena, nós conhecemos, mas quando a igreja vai crescendo, nós não nos preocupamos em conhecer as ovelhas que estão chegando. Aí nós queremos cobrar somente do pastor. E muitas das vezes, isso é um serviço nosso também. Conhecer. Às vezes, o irmão Damião está sentado do meu lado direito, mas eu cheguei com tanto problema, cheguei tão irancudo, que eu não tive coragem de olhar por lá e de dizer assim, foi bom te ver nesta noite aqui. Meu nome é Damião. Qual é o seu nome? Antônio. Às vezes nós não fazemos isso. Tem irmãos que adentram a igreja simplesmente dizem assim, se o irmão olhasse para mim hoje e me desse um sorriso, ou me desse um abraço, estendesse a mão, tudo mudaria na minha vida. É simples gesto que muda a história. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós esperamos que o pastor faça. Mas a responsabilidade também é nossa. E quando essa responsabilidade é nossa também, colocada sobre os nossos ombros, nós precisamos agir de uma forma diferente. Entramos, saímos e falando, nossa, irmão, aquele irmão é novo na igreja? Não, irmão, ó, tanto tempo que está aí, irmão, tem mais de mês que está aí. Agora que tu deu vista... foi. Passa-se despercebido. Nós não podemos passar despercebido. Porque nós somos uma comunidade, distinção de placa de igreja, que iremos morar no céu. E precisamos ter uma identidade na terra como uma identidade no céu. Aí eu vou subir com o Damião, mas eu não quero nem o nome do Damião. Irmão, eu te vi lá na igreja, naquele culto abençoado. Mas como é seu nome mesmo? Não sei. Está faltando um pouco de nós. Está faltando um pouco. Nós precisamos nos conhecer. E conhecer aqueles que estão perto de nós. E, pelo que eles relatam aqui, no versículo 19, ele pergunta, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras. Primeira vez, irmão. Quando eu leio o versículo 19, eu vejo que eles se encontravam decepcionados. Às vezes nós colocamos a confiança no irmão, achando que ele não vai nos decepcionar, e nós batemos com a porta no rosto. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Porque eles esperavam que Jesus fosse um soldado, um general, que viesse espancando todo mundo, mantendo a espada. Mas Jesus não veio. E isso causou decepção.
As esperanças que ele colocaram morreram. Mas Jesus não tinha prometido isto. Achavam que Jesus iria chegar, iria libertar, como ele fez na primeira vez lá no templo, querer fazer a casa do pai com viu de ladrões espancando, virando a mesa dos cobradores, dos cambistas, né? A única coisa que ele não faz quando ele vira a mesa dos cambistas é pisar na gaiola dos pombos. Ele separa a gaiola do pombo. Aí eu vejo aqui, eles achavam que Jesus iria libertar a nação de Israel, que estava oprimida, tal. Colocaram aquilo tão profundamente no seu coração que se decepcionaram. E às vezes não é diferente na gente também. Nós colocamos tanta confiança em tal pessoa que daqui a pouco nos decepciona. Daqui a pouco falam mal da gente. Daqui a pouco está nos apontando. Daqui a pouco está nos apunhalando. Ei, ponha a tua confiança real em Jesus Cristo. Ele não te decepciona. Ele não te envergonha. Ele te faz você trilhar um caminho de vitória para o nome dele ser glorificado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem perdão para os nossos pecados, ele tem a vida eterna para as nossas vidas, e ele diz que ao vencedor farei coluna no templo do meu Pai. A Bíblia diz que os olhos desses homens estavam como fechados. E no meio da luta, no meio da prova, nossos olhos de vez em quando fecham. Porque o problema nos sentia de uma forma que achamos que vamos sucumbir. Mas Deus hoje pinga o colírio hoje da fé, que abra bem os teus olhos e que tu enxergue o melhor que Deus tem para lhe dizer. A tua audição será aberta, a tua visão será aguçada, e tu verás e ouvirás o que Deus tem prometido para a tua vida. Para mim finalizar a cada das horas, uma coisa me chama a atenção diante a essa história. Muitas das vezes, irmão Damião, sabe o que falta na gente? Discernimento. Apanhamos por falta de discernimento. Sabe por quê? Porque dentro da palavra de Deus, por falta de discernimento, o próprio Senhor nos chama nós de nécios. Diz assim, olha, vocês são tolos, porque vocês estão sem discernimento. Apesar de crerem e conhecerem as profecias que estão dentro das Escrituras, nós ainda estamos como tolos. Porque nós não temos discernimento daquilo que Deus está querendo falar conosco. Mas o maior discernimento para a tua vitória é a cruz e o caminho para a glória que nos está proposto, que nos está preparado para aqueles que confiam e esperam no Senhor. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz desses dois discípulos, mas eles estavam sem discernimento. Não tinha discernimento, não tinha entendimento por tudo aquilo que estava passando. E quantas pessoas agem igualmente hoje nos dias atuais? Mesmo precisando do mover do Espírito Santo de Deus e do milagre de Deus, que tão despertos nos cercam e nos rodeiam, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo precisando de ver os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, as profecias de Deus,
se cumprindo cada dia em nossas vidas, que continua sem entender o que Deus está querendo conosco. Ou sem entender o que Deus está querendo para a nossa vida. Só quando Jesus partiu o pão que os olhos deles foram abertos. O que você está querendo que Jesus parta hoje? Para que você veja o que Deus tem preparado para tu vir. É o pão, ele vai partir hoje. É abrir os caminhos, ele vai abrir os caminhos hoje. É a porta que está fechada, ele vai abrir. Mas o nome dele vai ser glorificado e exaltado para todo sempre. Quero finalizar nesta noite agradecendo a Deus, agradecer esta oportunidade pela vida do irmão Glauber, Damião, Janaína, Célia, Anívia e Irenice e os demais irmãos que estão direto e indiretamente na vigília de oração. Que Deus assim nos abençoe e nos dê uma noite de paz e um final de semana vitorioso no nome do Senhor Jesus.